Então, agora vamos lá para a parte 2 da nossa aula. Agora a gente vai falar sobre regularização, que é um jeito de você limitar a capacidade da rede. A gente vai ver o que é capacidade, por que a gente quer limitar ela. Então, primeiro, isso aqui é uma noção que a gente tem lá de aprendizado de máquina, a ideia de overfitting. Eu acho que em português eles traduzem muitas vezes como sobreajuste. Então, o overfitting, o que acontece é que o modelo ele decora os dados. Você pode ver ele desse jeito. Então, o que acontece é que você passa os dados para o modelo e ele termina decorando. Aquele dado tem essa saída, aquele outro dado tem aquela outra saída. E ele não aprende realmente uma função que ela vai generalizar, ele não aprende uma função que ela vai funcionar para quando você colocar para ele um exemplo que ele não viu antes, um exemplo que não estava no treinamento. Isso é bem ruim, né? Porque se é para você só salvar a entrada e saída, você vai dar uma tabela. Você não faz um modelo de aprendizagem de máquina com todo um maquinário teórico e muitas vezes um custo computacional considerável também. Outro jeito de ver é que o modelo ele termina fitando, ele termina se ajustando ao ruído dos dados, né? Então, quando você tem uma coisa que você assume quando você está falando de aprendizagem de máquina e tal, é que o seu conjunto de dados ele é gerado por um processo e esse processo ele tem um padrão real mais um ruído. E aqui no overfitting é quando o seu modelo não aprendeu só esse padrão real. Ele terminou também tentando aprender o ruído, tentando se forçar a ir bem no ruído para o seu conjunto de treinamento. Então, novamente, quando você colocar ele algo na vida real, por ele ter focado nas coisas do ruído, ele vai terminar gerando erros, ele vai estar fazendo suposições erradas sobre o seu modelo. Então aqui a gente tem esses exemplos, por exemplo, aqui você tem esse conjunto de dados, que é classificar separando, aqui você tem um underfitting, o underfitting é quando o seu modelo está ainda longe de convergir, ele ainda não está muito bom, então aqui, para esse caso, é só essa reta simples, aí tem um good fit, que ele coloca como sendo essa curva aqui um pouquinho mais complexa, mas ela leva um pouco mais em conta que os azuis estão mais jogados para esse lado e os vermelhos estão mais para esse, e aqui você tem o overfitting, que ele faz uma curva altamente complexa para tentar separar exatamente os pontos e termina com essa coisa que ela é muito, ela não está levando em conta realmente o que gerou esses dados, ela está se preocupando com esses detalhes pequenos que muitas vezes podem ser realmente só um ruído, pode ser um problema na geração desses dados, pode ser um problema até na coleta desses dados, é uma coisa que você não quer que o seu modelo esteja aprendendo, digamos assim. E a aproximação universal facilita o overfitting, porque a gente consegue aproximar qualquer função bem comportada, né? Então, você tem uma rede neural com tanto poder, com tanta capacidade de aproximar essas funções, termina facilitando mais para ela conseguir se overfitar naquele conjunto de treino. Então, o jeito de você medir overfitting, vamos dizer, padrão, existem vários, é você ter um conjunto de teste e um conjunto de validação. Então, esses dois eles vão estar medindo o seu overfitting. Geralmente, você usa o conjunto de validação para escolher IP parâmetros e quando você termina de treinar o seu modelo com os IP parâmetros para avaliação, você roda ele no teste para ver a diferença da acurácia dele no teste com o seu conjunto de treinamento. Se no teste ele tiver com acurácia, uma performance, melhor dizendo, né, porque pode ter várias métricas, muito pior que a do seu conjunto de treinamento, então você sabe que está ocorrendo um overfitting ali, se você for trazer exemplos novos para ele, ele vai ter problemas. E aí diz essa ideia da capacidade de uma rede neural. Então, a capacidade da rede neural é o seguinte. Você pode ver como as funções que a rede neural pode representar. Então, uma rede neural com capacidade maior, ela consegue representar mais funções. Uma rede neural com capacidade menor, ela representa menos funções. Quanto maior a capacidade, maior chance de overfitting. Aqui você tem um exemplo. Esse U é como se fosse o espaço de todas as funções que existem. Vamos fazer essa ilustração dele, e aqui você teria um espaço que uma rede neural com capacidade baixa consegue representar, e aqui uma de capacidade alta que ele já vai conseguir todo mundo abaixo e muito mais coisa. Certo? Então, assim, você tem essa noção que limitar a capacidade da sua rede melhora a generalização. Existe a noção que uma rede neural, a capacidade dela aumenta exponencialmente com a profundidade. Então, uma rede neural com o mesmo número de parâmetros, só que uma delas tem 10 camadas e a outra tem só 2, essa de 10 camadas ela consegue representar muito mais funções. Então, assim, uma ideia inicial para você limitar a capacidade seria diminuir o número de camadas. Mas aí a gente perde muito aquele ganho das representações. Então, isso não é uma solução muito boa. Às vezes você termina fazendo um limite que ele não te ajuda, ele não consegue aprender bem a função que você quer. Então você quer conseguir limitar essa capacidade enquanto você mantém as funções representáveis como sendo um conjunto bom, um conjunto que vai ter aquela função que você realmente quer que a rede aproxime.
Então aqui vamos ter os métodos de regularização. A ideia de regularização ela é basicamente essa. Você quer aumentar a dificuldade do seu treinamento para melhorar a generalização. Muitas vezes é isso. Mas você não tem que necessariamente aumentar a dificuldade do treinamento. É mais uma consequência. A ideia já de regularização é tentar modificar o treinamento para melhorar a generalização da minha rede. Que muitas vezes vai implicar uma redução na capacidade da rede, só que é uma redução que te traga algum benefício mais específico. Ou então também pode implicar em você tentar induzir alguma informação a mais, que nessa coisa de adicionar um viés indutivo, que nem quando a gente colocou uma camada convolucional para tentar lidar com imagens e com sinais naturais como um todo. Então a gente vai ver regularizações baseadas em norma, a regularização L1 e a regularização L2. Isso aqui são coisas que a gente tem no aprendizado de máquina clássico, que você usa para regressão normalmente. Essa aqui gera lasso regression, essa aqui gera a regressão de Ridge. O dropout ele é um cara que ele é mais, eu diria que ele é realmente uma regulação do Deep Learning, ele é uma regulação mais nova e que ele funciona muito bem para redes neurais. A gente vai ver um pouquinho por que eu digo que ele funciona muito bem para redes neurais especificamente. A gente vai ver o Early Stopping, novamente ele já é mais antigo e quando entra para essa parte de usar ele com redes neurais, vocês vão ver que ele é meio ad hoc, né? Você tem que pensar em critérios um pouco estranhos. E por fim a gente vai dar uma olhada de novo em Data Augmentation, que eu falei brevemente na nossa aula passada. Então tendo aqui a regulação L1. A regulação L1, você vai somar esse termo aqui, um R de W, à sua loss. Esse termo aqui é um lambda vezes o somatório do módulo dos pesos da sua rede. Então você pode ver como sendo lambda vezes a norma de ordem 1 do vetor de peso da sua rede inteira. No caso, você pode aplicar L1 a só camadas específicas e não a rede toda. Então, você pode aplicar várias L1s a camadas distintas. Tem uma origem mais para a estatística, nessa ideia da regressão laço. O que ela tenta fazer é buscar a espacidade. Então, ela tenta induzir uma quantidade menor de conexões ativadas. Ela tenta fazer com que as conexões vão para zero e aí você simplifica o seu modelo. Isso ocorre geometricamente porque se você for pegar o que seria um círculo com essa norma de valor absoluto, eles geralmente são esses quadrados, basicamente, né? São quadrados. Então isso aqui, todo mundo aqui nessa região tem a mesma L1. Qualquer ponto que você pegar aqui, sendo que uma coordenada é o W1 e outro é o W2, eles têm a mesma norma. E a mesma coisa para cá, qualquer um tem essa mesma norma. Isso induz essas pontas. Então, quando você vai fazer essa otimização, se você encontra uma região aqui que tem a mesma loss, então você quer minimizar essa loss e minimizar o custo adicional da normalização. Então, o que termina acontecendo é que, por exemplo, essa reta tem uma loss fixa, ela vai caminhar até encostar aqui, que é quando você consegue minimizar tanto a loss em si do problema, a função de custo do problema, como também minimizar o custo adicional que você está colocando para essa regularização. E, em geral, ela vai terminar sempre indo para essas coisas que a gente chama de pontas, porque você induz essas pontas. Aqui está em 2 dimensões. Em mais dimensões você vai ter meio que aquela octaedro. Ele vai ter... Octaedro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. É aquela pirâmide dupla. Você tem uma pirâmide dupla em que, novamente, ele vai ter essas pontas que são... Elas sempre estão sempre em cima dos eixos. E aí, quando um valor está em cima do eixo, é porque tem alguma coordenada zero. E aí, geometricamente, quando você for olhar, quando uma superfície se intersecta com essas suas pontas, com o círculo da L1, vai ser encostando numa dessas pontas. A gente tem o exemplo 2D para 3D. Você tem, por exemplo, um plano e ele está encostando. Em geral, ele vai interseccionar primeiro na ponta do que em qualquer outra parte. E assim, uma ideia de, por que eu quero essa espacidade? Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero simplificar o modelo e ter aquela ideia da navalha de Ockham, que é, você quer a hipótese mais simples. Se você tem várias hipóteses e elas conseguem explicar igualmente bem uma certa coisa, a mais simples é a melhor delas. E isso você está encodando aqui nessa busca de espacidade, porque imagina, você vai ter vários modelos que conseguem ir bem naquele conjunto de treinamento, então o modelo mais simples, o modelo com menos conexões, provavelmente termina sendo o que está correto por esse princípio. E aqui a gente tem a ideia da regulação L2. Aqui a gente vai ter
os pesos estão ao quadrado. Então, em vez de você tirar o valor absoluto deles, você leva eles ao quadrado. Novamente, você pode ver como sendo essa constante vezes um somatório um somatório para cada peso, ou então a constante vezes a norma euclidiana, a norma de ordem 2 dos vetores que representam a rede neural ao quadrado. Então, a ideia daqui é que você vai forçar os pesos a serem pequenos. Então, na outra a gente forçava uma espacidade, a gente tentava fazer com que vários caras fossem para zero. Aqui não, aqui a gente só vai pegar todos os pesos e diminuir o valor deles. Aqui tem também uma noção geométrica, você vê que não existe mais a questão de pontas, então, na verdade, ele poderia parar em qualquer lugar desse círculo. Também tem teoria de estatística, tem a ideia de ridge regression. Vem de você... Uma das possíveis formas de você chegar nessa regressão, no porquê que ela existe, é você supor uma distribuição normal dos seus pesos, e aí você fazer máxima a posteriori. Se você for pegar a ideia da regressão e você supor que os pesos estão distribuídos normalmente, que é uma suposição bem comum, e aí você for fazer uma máxima a posteriori, você termina encontrando esse cara aqui como sendo parte da sua função de perda, onde esse lambda aqui ele vai ser equivalente a 1 sobre o desvio padrão da sua normal que você está assumindo. Então, quando você está assumindo uma normal maior, uma normal mais larga, digamos assim, mais ampla, o desvio padrão dela é alto, então esse lambda é pequeno, quer dizer que você está regularizando pouco, né? À medida que você vai aumentando esse lambda, à medida que você vai diminuindo esse lambda, esse termo aqui vai ficando pequeno, então o efeito da regularização sobre a sua otimização ele vai ficando menor. Outro jeito de ver é com o multiplicador de Lagrange, porque se você quiser limitar a norma do seu vetor a estar dentro de um intervalo, isso é equivalente nos multiplicadores de Lagrange a otimizar uma função que vai ter esse lambda vezes a sua constraint, né, a sua norma. E um ponto interessante é que, às vezes, você pode tentar combinar L1 e L2, que é o que a gente chama de regularização elástica net, e o que ela vai ter vai ser realmente você vai somar eles dois, como parte da regularização, só agora você vai ter esse lambda que a gente está falando, e dentro, o lambda ele vai estar multiplicando, na verdade, uma interpolação entre L1 e L2. Então você vai ter, por exemplo, um alfa multiplicando esse coeficiente aqui, esse somatório, mais 1 menos alfa multiplicando esse somatório aqui. Então, o que você termina tendo é como se fosse uma regularização que ela está entre a L1 e a L2. E a Elasticanet ela tem vantagens, ela termina evitando alguns problemas relacionados às suas features, às suas características terem correlação entre elas. Então, ela é uma coisa que ela tem bastantes vantagens também. Então, agora vamos para o Dropout. O Dropout, ele para mim, ele realmente é uma regularização que é do Deep Learning, ele surgiu mais com o Deep Learning. Então, esses outros dois eles já são mais antigos, ele já vem, a gente usava ele em Machine Learning mais clássico, a gente usa ele em estatística. O Dropout não, ele vem mais para o Deep Learning. E a ideia dele é que você desativa neurônios aleatoriamente com probabilidade P. Então, por exemplo, aqui você tem essa rede neural, e aí eu fiz Dropout nesse aqui, e eu desativei esse neurônio. Então, as conexões para ele e as conexões saindo dele, elas meio que não existem mais, porque ele está valendo zero. Quando eu digo desativar, é colocar um valor zero aqui. Mesma coisa para esse cara e para esse cara. Durante o treino, você faz isso, e aí você multiplica o resto da camada desse neurônio, então você multiplicaria esses pesos aqui, por 1 sobre 1 menos P. Para que é isso? É para você manter a escala da saída dessa camada. Então, como você está tirando aproximadamente o P dessas ligações, você multiplica ela por isso daqui, para você voltar à escala normal da saída da camada. Então, por exemplo, vamos supor que seu P seja 20. Seja 20%, melhor dizendo, 0,2. Então, o que vai acontecer? Vai sobrar 80% das minhas ligações. Beleza. Quando 1 sobre 1 menos P é 1 sobre 0,8. Então, eu tenho 0,8 ligações originais e eu divido isso pelo 0,8 para terminar meio que reescalando de volta como se fosse eu ter 100% delas. Em geral, durante o teste, a gente tira essa desativação, nem faz a multiplicação. Então é como se o teste não existisse dropout. Você remove. Ele não está mais lá.
E em geral, outro ponto importante é que o seu P ele vai ser menor ou igual a 0,5. Quando você coloca uma probabilidade maior que isso, você tende a regularização ela termina sendo forte demais. A rede tem dificuldade até no treinamento dela, porque ela está perdendo quantidades imensas das camadas, né? Quando você está com um P maior que o 0,5, mais de 50% dos neurônios estão sendo desativados. Fica realmente difícil para a rede conseguir treinar tendo em vista isso. Um ponto importante, assim, na verdade não é importante, é mais uma curiosidade, melhor dizendo, é que às vezes no teste as pessoas mantêm o dropout, e aí o que eles fazem é rodar várias vezes o dado pela rede, e disso você ganha uma distribuição, você ganha uma distribuição de saídas, que vai ter uma média, que é, digamos, o que a saída dessa sua distribuição, e você também vai ter um desvio padrão que pode representar mais ou menos a sua incerteza daquele valor. Então isso aqui é uma noção como se você estivesse fazendo o ensemble da sua rede só usando o dropout. O funcionamento. Então, gente, tem muitas coisas de deep learning a gente não consegue entender muito bem de onde elas são. É um campo novo. Você, machine learning é super antigo, ok. Redes neurais, o Perceptor de 1960. Mas essas redes com essa profundidade, com esse número de parâmetros, com essa combinação de função de ativação, SGD e tudo mais, isso é moderno. E essas várias características especiais do deep learning, elas se combinam de um jeito que gera coisas inesperadas. Então, assim, a gente não sabe detalhadamente o funcionamento do dropout, a gente não sabe uma explicação 100% intuitiva do que ele está fazendo. E o dropout, ele, se não me engano, foi publicado em 2012 com o paper da AlexNet, e desde 2013 que a galera estuda para tentar entender o que ele está fazendo. Tipo, no paper da AlexNet eles já deram uma explicação suposta, que a gente sabe que ela não funciona, na verdade. Em 2013 saiu esse paper chamado Understanding Dropout, e desde então que as pessoas lançam papers e mais papers fazendo análise do dropout em diferentes regimes. Às vezes eles fazem numa regressão, aí eles fazem depois dropout numa rede neural de 2 camadas, numa rede neural linear, então sem nenhuma função de ativação, é só as várias matrizes, numa rede neural com perda de um jeito específico, com o tamanho específico das camadas. Então você vai vendo, você analisa o dropout em casos mais simples para tentar ir aprendendo mais sobre ele, até a gente conseguir juntar todas as informações numa teoria completa do dropout. Então, assim, em vez de eu dizer, ok, por que o dropout funciona, eu vou só falar mesmo de duas propriedades que eu achei bem importantes dele. Que é, primeiro, que ele não é afetado pela magnitude dos pesos. Então, se você pegar a sua rede neural, multiplicar todos os pesos por 5, por 10, por 0,1, isso, em geral, ele não tem um efeito na regularização do dropout. O dropout ele é um método de regularização, você consegue, na verdade, terminar derivando uma fórmula de um valor que você somaria lá na sua função de perda para ter um efeito semelhante ao dropout, e isso não é afetado pela magnitude dos pesos. Mas também, uma outra característica que eu acho mais importante é que ele é... Perdão, não pela magnitude, quer dizer pela escala. Por isso que você multiplicar todos os pesos por 0,5 não vai afetar ele. Por 5 não vai afetar ele. Se você modificar só um peso, aí realmente tem um efeito. Se você mexer só com um peso. Então é pela escala, não pela magnitude. E agora o ponto mais importante é que ele é exponencial na profundidade. E o que isso quer dizer é que ele é proporcional ao número de caminhos na rede. Então, a sua rede ela vai ter vários caminhos chegando desse cara até a saída. Tem aqui, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 caminhos. Opa. E aí ele pode vir aqui um caminho aqui, e aí outro caminho aqui, 2, 3. Então, enfim, ele é o número de caminhos ele é exponencial na profundidade da rede. E isso é uma coisa importante do dropout. Porque se você for olhar do ponto de vista da profundidade, especificamente, ou dessa questão do número de caminhos, a L1 e a L2 eles são lineares na profundidade. Mas a L2 ela é quadrática em relação aos pesos. Mas se você pensar em só aumentar a rede, mantendo todos os pesos fixos, ela vai estar crescendo linearmente, porque você só está aumentando aquele seu somatório, você só está aumentando mais termos naquele somatório. Enquanto o dropout ele tem um efeito de regularização que ele é exponencial no tamanho da rede. E isso é importante porque a capacidade da rede neural ela cresce exponencialmente com a sua profundidade. Então, se eu quero regularizar de um jeito que realmente que represente o tanto que a rede está ganhando em capacidade, o dropout ele tem essa vantagem dele a intensidade da regularização dele crescer do mesmo jeito que a capacidade de representação da rede neural. Ok, agora o early stopping. O early stopping ele é a ideia de você parar cedo, digamos assim. Ele já é mais antigo também, ele não é uma coisa que surgiu agora mais com redes neurais.
Então a ideia é que você treinar por épocas demais leva ao overfitting. Então ele não vai reduzir a capacidade da sua rede, ele só vai fazer ela não treinar até ela decorar os seus dados. Nós não conseguimos fazer coisas, vamos dizer, com muita precisão para redes neurais, porque elas são muito complexas, elas usam um gradiente descendente estocástico. Então, por exemplo, o early stopping mais clássico, assim que o seu conjunto de validação, ou então de teste, assim que a função de custo aumenta nele, no momento que ela aumenta, que você consegue ver que está começando a ocorrer o overfitting, o early stopping manda parar. Só que devido ao gradiente descendente estocástico, devido a essa estocasticidade, se você for fazer isso, a sua rede ia parar de treinar muito cedo. Ela está longe de estar overfitada, ela na verdade ia ser underfitting. Então a gente termina tendo que usar umas coisas mais ad hoc. Então você tem essa ideia aqui da sua paciência. A paciência é o número de vezes que a sua rede, o número de vezes que a função o número de vezes que a sua métrica, ou então que a sua função de custo no conjunto de validação vai subir para que o early stopping resolva parar. Então, por exemplo, você pode colocar um early stopping de 10. O que vai acontecer? Você começa aqui o treinamento e aí tem um momento que esse conjunto aqui de validação, em vez de ele estar melhorando, ele sobe. Aí, ok, contou uma vez. Aí depois ele cai de novo, beleza, né? Aí ele sobe, contou 2 vezes. Aí ele continua aqui, mas ele não voltou a descer. Contou 3 vezes, 4 vezes. Aí ele desce de novo, tal. Subiu 5 vezes, 6 vezes, tal, até 10 vezes. Quando chegar em 10 vezes, ele para o treinamento. Não importa se você colocou, eu coloquei 2.000 épocas. Não importa, o early stopping vai parar o treinamento antes de completar essas 2.000 épocas. Uma ideia interessante aqui é você fazer um ensemble com essas redes treinadas. Então, cada vez que o early stopping disser, ok, piorou, você salva a rede. E aí, quando você terminar, você pega essas redes e coloca pesos para elas. Geralmente você vai criar um peso maior para a última e menor para as anteriores. E faz um ensemble. Isso muitas vezes vai te dar um resultado melhor do que você só pegar a rede final do early stopping. Por fim, vamos falar de Data Augmentation. Então, o que acontece é que ela efetivamente aumenta o seu conjunto de dados. A Data Augmentation é que você vai fazer modificações à sua entrada. Então, aqui, por exemplo, a foto de um gato, a gente deu uma rotacionada aqui nele, jogou ele aqui para o lado, transladou ele mais fortemente e tal. Às vezes você faz um corte na imagem. Então, tem vários jeitos de você fazer isso. E a ideia é que você termina meio que aumentando o seu dataset. Com esse dataset maior, você consegue evitar um pouco mais do overfitting, porque é mais difícil da sua rede conseguir decorar todo ele. Então, pensa bem, na L1, L2 e o dropout, a gente reduzia a capacidade da rede. No early stopping, a gente impedia que a rede conseguisse realmente overfitar. A gente parava ela mais cedo. Com o Data Augmentation, a gente também quer impedir que ela overfit, mas agora, de qual maneira? A gente quer efetivamente aumentar o nosso conjunto de dados, e aí é mais difícil para a rede conseguir decorar realmente todas aquelas entradas. Ela termina tendo que aprender mesmo a função que a gente quer, a função de classificação, a função de regressão. A gente tem essa ideia que ela induz invariância, então a gente está adicionando um pouco de informação, a gente está adicionando um viés indutivo, que não importa se esse gato está rotacionado, não importa se ele está transladado, o resultado tem que ser o mesmo. Você quer que isso aqui seja, na verdade não é o resultado, mas a classe tem que ser a mesma, né? Pode ser que a certeza da rede mude, mas você quer que a mesma classe, isso aqui resulte na mesma classe. Então a gente tem alguns tipos. Um tipo bem básico é ruído, então você pega um ruído gaussiano, algo do tipo, e soma. Então a gente ia pegar como se fosse aquele barulho de TV, multiplicado por um valor pequeno, e somar aqui, ia dar uma leve deformada, ia parecer que como se você estivesse, sei lá, no meio de uma chuva, algo do tipo, e aí você manda a rede treinar nisso. Isso aqui já modificou um pouco a entrada para a rede, então já é um jeito de você aumentar a sua quantidade de dados. Outra ideia é transformações manuais, que é o que a gente tem aqui. Então, rotações, translações. Isso aqui envolve muitas vezes você ter um certo domínio, você ter um certo conhecimento do seu domínio. Então, para imagens, muitas vezes a gente vai poder fazer rotação e translação sem problemas. Se você tiver aqui, sei lá, ler setas, aí de repente a rotação pode não ser uma ideia tão boa, porque você quer saber a direção da seta. Para texto, aí você já tem que usar outras ideias, tem que usar, por exemplo, sinônimos para trocar os dados no texto. Para conjuntos tabelados, geralmente você não consegue usar transformação manual. E aí vem um ponto que conjuntos tabelados ele é bem sensível a tanto ruído quanto a transformações manuais. Por isso que vem a Mixup. A Mixup é um novo tipo de Data Augmentation que ela é muito interessante.
A ideia dela é que você combina, eu falei 2 imagens, mas é 2 dados quaisquer, e as labels dele, pensando em classificação. Então, por exemplo, eu tenho essa imagem desse gato, desse cachorro, eu vou multiplicar isso aqui por 0.7, isso por 0.3, eu somo, gera essa imagem aqui meio mista entre os dois, e a label eu também vou multiplicar esse por 0.7 e esse por 0.3 e tem um resultado misto. Então a minha rede ela vai aprender a sair de um dado misto para uma resposta mista, para um label, para um valor misto. O interessante disso é que você não precisa parar em imagens. Na verdade, você não tem que ter tanto domínio. Não tem que manjar tanto do seu domínio. Você pode usar o Mixup com imagens, você pode usar ele com texto, você pode usar ele com dados tabelados, realmente o que você tiver, você pode usar ele. Pode ser que para algum certo domínio isso não dê tão perfeitamente certo, mas em geral ele dá um resultado muito bom no treinamento de redes neurais.